Vamos então agora ao nosso questionário da lição 7, a fé se manifesta em obras. Então responda conforme a revista da CPAD do terceiro trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema do trimestre, fé e obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Nosso questionário, aqui nos vídeos, nós temos apenas as respostas verdadeiras e já as frases completas. No nosso site, a partir de quinta-feira, você encontra o questionário com as perguntas e as frases a serem completadas. Ali tem resposta verdadeira e resposta falsa. E as frases aí estão com os espaços para serem preenchidos no nosso site. E também em outros sites que usam nossos estudos. Agora, aqui nos vídeos, as respostas já são só as verdadeiras e as frases já estão completas. Vamos então à primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Agora a segunda pergunta para completar dentro da verdade prática. Uma vez salvos em Cristo, o amor materializado por meio das boas obras torna-se a nossa identidade cristã. Na parte 1 aí, diante do necessitado, a nossa fé sem obras é morta. Pergunta número 3. Qual a dúvida que surge sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo e de Tiago sobre fé e obras e qual a realidade? Então, ao ler desavisadamente a epístola de Tiago, o leitor pode afirmar que ela contradiz os ensinamentos do apóstolo Paulo quanto à doutrina da salvação pela fé, Romanos 4, de 1 a 6. Todavia, ao estudarmos cuidadosamente o tema em questão, veremos que os ensinos paulinos e os de Tiago, em hipótese alguma, se contradizem. Quando Paulo escreve sobre as obras, ele se refere à lei, o orgulho dos rituais judaicos e na obediência a um sistema de regras religiosas. Enquanto que Tiago, as obras, ele se refere então às obras de misericórdia ao próximo necessitado. O meio-irmão do Senhor não se opôs ao apóstolo dos gentios. Enquanto Paulo anunciava ao pecador a salvação pela graça mediante a fé, como está em Efésios 2,8, Tiago doutrinava os crentes sobre a impossibilidade de viver a fé de Cristo sem manifestar os frutos de arrependimento, Mateus 3,8. O primeiro preocupou-se com a causa da salvação e o segundo com o efeito dela. Pergunta número 4. Como deve ser o cristão em sua caridade ou seu amor? Então, a fé não acompanhada de ação é morta, declara Tiago. Fazer, realizar e agir são atitudes que integram a religião pura e imaculada, ajudar os necessitados nas suas necessidades. A fé, quando não produz tais frutos, é morta. A fim de ilustrar tal verdade, Tiago inquire retoricamente os servos de Deus, dizendo que se oferecermos a um irmão ou a uma irmã que estejam padecendo necessidade apenas uma palavra de incentivo e não lhes dermos as coisas de que eles necessitam, isso não resolverá o problema. Diante de alguém necessitado, o que precisa ser feito? Orar e despedi-lo sem nada? Se assim procedermos, nossa oração não servirá para nada. Como ensina João, a pessoa que não se compadece dos necessitados não tem o amor de Deus em sua vida. 1 João 3, 17 e 18. Tal aspecto já havia sido ensinado por Jesus ao dizer que, no socorro àqueles que precisam de ajuda, acolhemos o próprio Senhor. Mateus 25, 40. Pergunta número 5. Como acontece a morte da fé? A concepção de fé representada na epístola de Tiago é a confiança em Deus. Tu crês que há um só Deus? Versículo 19. As obras de que Tiago fala consistem na expressão da vontade de Deus, ou seja, amar o próximo, visitar os enfermos, defender os direitos dos pobres, praticar a justiça, etc. Esta é a fé viva em Deus. A epístola nos ensina que se amarmos o outro, não amamos segundo as nossas concupiscências, mas segundo o amor de Deus por nós. Esse amor nos estimula a amar o ser humano independentemente de quem ele seja. Ame o próximo e mostrará uma fé viva. Não ame e se confirmará. Tua fé está morta. Na parte 2 nós temos aí exemplos veterotestamentários de fé com obras. Tiago 2, 18 a 25. Então nós vemos aí a pergunta número 6. Não basta crer. O que é mais necessário? Então Tiago afirma que a crença teórica em Deus não significa muita coisa.
Os demônios igualmente creem e estremecem diante do Altíssimo, como você pode ver em Lucas 8 e Marcos 5. Em outras palavras, eles creem ou sabem que Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, a confissão dos demônios não implica em compromisso de obediência a Deus. A verdadeira fé manifesta-se na prática coerente do servo de Deus com tudo aquilo em que ele diz crer. O autor da epístola, então, demonstra que a fé não consiste em um discurso, mas em convicção autêntica, seguida da prática de obras de amor, pois é justamente isso que Jesus fez e ainda faz. Atos 10 e Hebreus 13. Pergunta número 7 aí. Exemplificando o ensino da fé compromissada com a ação, Tiago utiliza dois ricos exemplos do Antigo Testamento. Quais são, então? Então, Abraão e Raabe. A pergunta número 8. Como é demonstrada a fé de Abraão? Então, o patriarca Abraão, conhecido como pai da fé, obedeceu a Deus quando o Senhor lhe pediu seu amado filho, Isaque. O patriarca de Israel já havia demonstrado confiança em Deus quando decidiu, por um ato de fé e obediência, partir para uma terra desconhecida. Veja Hebreus 11. Agora Abraão estava diante de uma prova de fé ainda mais dura: imolar o seu filho amado e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Uma fé levada até as últimas consequências. A obra de Abraão demonstrou a sua confiança em Deus independente das circunstâncias. Na pergunta número 9, nós temos aí como é demonstrada a fé de Raabe. Então, Raabe era uma mulher gentia e prostituta que vivia em Jericó durante a conquista da terra de Canaã pelos judeus. Quando Josué enviou os espias para olhar a terra, Raabe os escondeu e mais tarde os ajudou a escapar dos guardas de Jericó. A atitude de Raabe levou os espias a prometerem que nenhum mal aconteceria a ela quando os israelitas tomassem a cidade. Josué capítulo 2, aí do versículo 1 até o versículo 24. Raabe teve fé no Deus de Israel. Na certeza de que Deus daria aquela cidade ao seu povo, ela agiu para proteger os espias enviados por Josué. Por isso Raabe, a prostituta de Jericó, foi justificada e constituída na linhagem de nosso Salvador, Jesus Cristo. Veja Mateus 1,5. É uma grande mulher que consta como heroína da fé. Você veja Hebreus 11:31. Na parte 3 nós temos aí a metáfora do corpo sem o espírito para exemplificar a fé sem obras, como está em Tiago 2. Então a pergunta número 10. Na seguinte analogia do corpo sem o espírito, complete então. Para os que conhecem a palavra de Deus, é inconcebível a ideia de um corpo vivo sem o espírito e a alma, como está em Atos 20, 9 e 10, 1 Tessalonicenses 5, 23. O teólogo britânico aí, John Scott escreveu: nosso próximo é uma pessoa, um ser humano, criado por Deus. E Deus não o criou como uma alma sem corpo, para que pudéssemos amar somente sua alma, nem como um corpo sem alma, para que pudéssemos preocupar-nos exclusivamente com o seu bem-estar físico, nem tampouco um corpo-alma em isolamento, para que pudéssemos preocupar-nos com ele somente como indivíduo, sem nos preocupar com a sociedade em que ele vive. Não. Deus fez o homem um ser espiritual, físico e social. Como ser humano, nosso próximo pode ser definido como um corpo-alma em sociedade, como está no livro Cristianismo Equilibrado da CPAD. Sem o espírito, o fôlego de vida, o ser humano não é nada. Só podemos ser considerados humanos quando as esferas espiritual, física e social estão inseparáveis. Pergunta número 11. Qual a relação da analogia do corpo sem espírito com a fé? Da mesma maneira, fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago nos ensina que não faz sentido expressarmos uma fé verbalmente se ela não tem ação concreta. Como as pessoas constatarão que eu creio de todo o coração em Deus? À medida que os meus atos em relação a elas revelaram o amor do Criador. Se não houver obras de misericórdia, amor, honestidade, carinho ao próximo, a nossa fé estará morta, sepultada. Podemos citar de cor e salteado o credo apostólico, o credo da nossa denominação, milhares de versículos da Bíblia. Mas se não houver ação, tudo não passará de argumento sem vida. Deus nos livre dessa ignomínia. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 12, para completar. Sabemos que o ser humano está vivo porque ele tem atividade cerebral intacta. Os pulmões funcionam rotineiramente, o coração bombeia o sangue, irrigando então todo o corpo.
Isto é, o corpo humano está se movimentando naturalmente. Da mesma forma é a fé. Uma fé viva em Deus através de seu Filho, Jesus Cristo, justifica o homem de todo o pecado, como está em Romanos 5, Tiago 2. Mas uma fé sem obras está morta. É como um corpo humano que não tem vida, não respira mais. Que possamos viver todas as implicações reais de nossa crença em Deus. Glória a Deus, aleluia.